Muitas homenagens familiares, muitas histórias e a gente vai ouvir e dividir isso com você. Aliás, para me ajudar nisso, a gente recebe aqui no estúdio meu amigo, comentarista esportivo Cosme Rimoli, do Portal R7, que teve a oportunidade de entrevistar Pelé algumas vezes, ganhou camisa autografada, né, Cosme? Fala, sim, amigo. Tudo bem, Celso? Obrigado por ter vindo, viu? Péssimo, né, pelo dia, mas Pelé merece todas as homenagens. Foi uma figura absurda. O que ele fez pelo Brasil é mais reconhecido até no exterior, Celso. É verdade, você tem razão. Você tá com uma camisa aí, né? Então, você me conhece, eu sou muito sério. Eu já entrevistei Maradona, já entrevistei Beckenbauer, entrevistei as grandes figuras do futebol brasileiro, do futebol mundial, Cruyff, mas foi a única que eu tive que pegar o autógrafo do Pelé. E está guardado em casa num lugar especial. Porque ele foi muito especial. Posso mostrar em detalhe aqui, Cosme? Posso? Opa, dá licença, amigo, dá licença. Vamos lá, qual que você quer, Tati, aqui? Vamos lá. Aê, olha só. Orgulho. Ao Cosme, com amizade Pelé. Ah, fala sério, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Cosme, você estava comentando comigo que você entrevistou o Pelé algumas vezes para falar de futebol, para falar de outras coisas, mas uma coisa te chamou a atenção, que foi entrevistar o Pelé quando ele estava como ministro extraordinário dos esportes. Sim, Celso. Porque nós, jornalistas, a gente tinha uma visão que o Pelé era alienado tal, e havia essa história que o Fernando Henrique colocou o Pelé como um símbolo, e aí os políticos até duvidavam dele. Aí eu fui até Brasília. Aí ele me atendeu, a gente fez uma entrevista longa, de também 1 hora, 1 hora e meia, e aí ele falou, olha, eu estou aqui porque os jogadores de futebol são escravos e vão deixar de ser. E foi criada a Lei Pelé, que a gente fala tanto, explicando para quem está em casa. Os clubes tinham todo o direito sobre os jogadores só saíam dos clubes quando os clubes queriam, então era o tal passe. Era quase como uma corrente de escravo. Pelé mudou a legislação. Ele é muito importante também nesse quesito. Ele era muito inteligente e a gente não sabia. E como ministro ele mostrou isso, mostrou um outro lado. Ele adorava nos surpreender, né, Cosme? Você viu, a gente mostrou aqui, você estava aqui nos bastidores, como ator, como cantor, e aí, de repente, como um representante do esporte na política. Ele foi o primeiro ministro do esporte, né? Primeiro ministro do esporte. Não existia essa pasta, Não existia. Né? Então, e o Fernando Henrique foi muito inteligente, porque para peitar os dirigentes de futebol nesse Brasil, que eram os últimos coronéis, tinha que ser uma figura tão forte quanto o Pelé, para enfrentar, para libertar os jogadores. Se não fosse o Pelé, os jogadores até hoje estariam amarrados aos clubes. Então, o Pelé tem essa representatividade e ele fez o papel dele, esse é um dos legados, um dos legados do Pelé. Fica comigo aqui, porque, olha, a gente tem alguns depoimentos. O ex-jogador Zico conta que aprendeu muita coisa de futebol admirando a arte de Pelé. Falou até de álbum de figurinha. Ele deu um depoimento emocionado na despedida ao rei. Veja. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. Eu aprendi muitas coisas no futebol através de um álbum de figurinha dele. Um cara que nós temos orgulho de ser brasileiro, principalmente nós da área do futebol, pelo que ele representa, pelo que representou, pelo que ele fez em benefício do futebol brasileiro, todas as mudanças, todas as referências. Então, rei, descanse em paz. Você fez tudo que era possível fazer dentro do futebol. O Brasil perde seu rei, mas sua obra ficará para sempre. Ele citou até o que você acabou de falar, né, Cosme? Essa mudança no respeito pelos jogadores, na transformação dos clubes em empresas, né? Sim, levar seriedade para esse negócio. Né? Isso mesmo, porque ele mesmo sofreu na pele, porque ele amava o Santos, mas ele teve proposta do Real Madrid, do Barcelona, e ele ficou preso ao Santos. Então ele falou, não vou viver isso. Ele falou bem claro, o jogador de futebol vai deixar de ser escravo. E graças a ele deixou de ser. Você viu que o Zico acabou de lembrar. Olha, o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, também falou do legado deixado pelo Pelé para o futebol. Roda aí. O impacto educacional e esportivo, Pelé, é um legado extraordinário. A família, antes do nascimento, a nossa solidariedade, o nosso respeito. A ti, Pelé, a nossa eterna gratidão. Bacana, você vê que o Tite começou a falar sobre essa questão educacional. Ele tinha uma preocupação muito grande com isso, né, Cosme? Nas manifestações dele, nas comemorações. Ele falava das crianças, ele falava da importância de valorizar a criança, de oferecer educação. Isso era uma coisa permanente na vida, no coração do Pelé. Era uma dor que ele queria fazer mudar, né, Cosme? Sim,
Permanente, porque ele saiu de casa com 15 anos e a gente teve até a oportunidade de falar sobre isso. Ele falou, eu terminei minha carreira, fiz questão de me formar professor de educação física, porque eu sei o quanto é importante os estudos. Todos os meus filhos vão ter o estudo que eu não tive. Quer dizer, e ele via que o Brasil, a gente vivia e até vive em atraso por falta de educação. Então a gente, na época, quando ele marcou o 1000º gol, dedico às criancinhas, vamos cuidar das criancinhas. A imprensa achava que ele foi demagogo, que ele está querendo aparecer, mas não. Ele já alertava, ele gostava de cantar aquela música, cantava mal. Aquela música ABC, mas então ele queria sim, porque assim, a população brasileira, a gente tem uma porcentagem muito grande de gente analfabeta, e quanto mais estudo a gente tiver, melhor. Mas o Pelé também tinha essa preocupação, que a gente só via o jogador, mas ele como ser humano era muito inteligente. Irmão, obrigado. Bom, Cosme, sempre uma alegria estar com você, irmão. Aqui. Muito obrigado.